Olá! Hoje, na nossa aula de matemática, de geometria, nós vamos falar sobre polígonos. Para entender o que é um polígono, antes nós vamos ter que relembrar o que é um segmento de reta. Então, observe aqui o gato. Ele tem 3 caminhos para chegar até o novelo de lã. O caminho verde, o caminho vermelho e o caminho azul. Observe que o caminho vermelho é totalmente reto. E os caminhos verde e azul são curvos, apresentam uma curvatura. Segmento de reta é a figura que indica o caminho mais curto que une 2 pontos. Então, o verdadeiro segmento de reta é o vermelho, porque, como o próprio nome já diz, é uma reta, é uma linha totalmente reta, não apresenta curvas. Então, se o gatinho foi do A até o B, ele formou aí um segmento de reta. A representação do segmento de reta em matemática se dá com as letrinhas AB, com um traço em cima simbolizando o segmento de reta. Então, o gato foi do ponto A até o ponto B, formando, então, um segmento de reta. Então, aqui nós temos 4 linhas, nem todas são segmento de reta. Observe a linha vermelha, a verde, a amarela e a azul. Você consegue descobrir quais são os segmentos de reta? Fácil, né? Como o próprio nome já diz, tem que ser reto, não pode ter curva. Então, nós temos aqui o segmento de E, do ponto E até o ponto F, que se representa assim, EF com um traço em cima. E nós temos aqui o segmento YZ, do ponto Y até o ponto Z, formou um outro segmento de reta. YZ com um traço em cima é a representação matemática. Aqui nós não podemos fazer representação, porque não são segmentos de reta, porque são linhas curvas. Isso é muito bom entender, porque daqui para frente vai aparecer aí nos polígonos. Nós temos aqui 2 figuras, um quadro e um bambolê. A moldura do quadro dá a ideia de um contorno que é um polígono. Observe, as linhas são retas, formando aí o polígono, que é um retângulo. Já o bambolê, o contorno do bambolê, formando aí uma circunferência, não é um polígono, porque é uma linha curva. Então fica fácil entender o que é um polígono. Polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam. Vamos prestar atenção aqui nessas 3 figuras. Olha as características. É uma figura plana, ela é totalmente fechada, as linhas se uniram fechando a figura e nenhuma linha se cruzou. Diferente dessas 3 figuras aqui, que não são polígonos. Por quê? Essa figura aqui tem uma curva, portanto não é um polígono. Essa figura aqui é aberta, então também não forma um polígono. E aqui as linhas se cruzaram, também não é um polígono. Para ser um polígono, tem que ser uma figura plana, fechada, com os segmentos que não se cruzam. A classificação dos polígonos vai se dar de acordo com o número de lados. Observe. Aqui nós temos um polígono com 3 lados. Aqui nós temos uma figura geométrica plana com 4 lados, com 5, com 6 e assim por diante. As figuras geométricas têm aí vários lados. Cada lado vai dar um nome diferente para a figura. Por exemplo, os triângulos são polígonos que apresentam 3 lados. Observe, aqui nós temos um triângulo onde os 3 lados têm a mesma medida. São lados iguais. Eles são chamados de equiláteros. O triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente é o isósceles. Já o escaleno tem 3 lados diferentes. E nós temos o triângulo retângulo, que na verdade é a metade de um retângulo. Ó. Se nós pensarmos numa linha aqui e uma linha aqui fechando, vai formar um retângulo. E cortamos ele na diagonal no meio. Formou então um triângulo retângulo. Não importa se o triângulo está de cabeça para baixo, se ele está deitado, ele não deixa de ser um triângulo, que o que vale é o número de lados. O que vai caracterizar a figura é o número de lados. Já os quadriláteros são polígonos que apresentam 4 lados. Os quadriláteros já têm nomes diferentes. Nós temos o quadrado, nós temos o retângulo, o losango, paralelogramo e os trapézios. Aqui nós temos 2 tipos de trapézio. O que caracteriza os quadriláteros? 4 lados. Então, toda figura que apresentar 4 lados é um quadrilátero.
Nós também temos os pentágonos, que são polígonos que apresentam 5 lados. Vamos conhecer aqui alguns. Não importa o formato, importa a quantidade de lados. Então, tem 5 lados, é um pentágono. Essa palavra pentágono começa com penta, que significa 5. Tudo que começa com penta vai lembrar 5. Pentacampeão, um time que foi campeão 5 vezes. Pentágono, uma figura geométrica plana que tem 5 lados. Já os hexágonos são polígonos que apresentam 6 lados. Também temos vários tipos de hexágono. O que vai caracterizar é sempre o número de lados. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é um hexágono. Essa palavra hexa ou hexa vai lembrar o número 6. Um time que é hexacampeão foi campeão 6 vezes. Uma figura que apresenta 6 lados, portanto, é um hexágono. Aqui o som é de Z. E nós temos outros polígonos. De acordo com o número de lados, existem outros polígonos também. O heptágono é um polígono de 7 lados. O octógono, temos 8 lados. Eneágono, 9 lados. E o decágono, 10 lados. Tudo vai caracterizar sempre a quantidade de lados. Sempre que uma figura tiver 7 lados, você vai chamar ela de heptágono e assim por diante. Quais são os elementos de um polígono? As partes de um polígono. Um polígono ele apresenta lados, que são os segmentos de reta, que nós vimos lá no início do vídeo. Nós temos vértices e temos ângulos. Vamos conhecer cada um. Então, nós temos aqui os lados. Então, o segmento A até B é um lado, do B até o C, do C até o D, do D até o E, do E até o F e do F até o A. Então, nós temos aí os lados, que também é chamado de segmento de reta. Nós temos aí as pontinhas do polígono, são os vértices. Lembra que o professor explicou? O vértice ele pica, porque lembra uma pontinha. Então, nós temos aí também 1, 2, 3, 4, outra pontinha, 5, 6 vértices. E nós temos esses cantinhos internos aqui, ó, que formam um canto aqui, ó, que aqui a gente fez uma linha roxa para mostrar o ângulo, que é essa parte, esse cantinho interno aqui, ó, forma o ângulo. Então, nós também temos 6. Então, por quê? Porque aqui nós temos um hexágono. Então, ele tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Vamos treinar aqui com o retângulo. O retângulo é um polígono, é um quadrilátero. Vamos aí ver quantos vértices ele tem, quantos ângulos, os lados e os segmentos. Vamos lá, então. Então, nós temos 4 vértices. 1, que são essas pontinhas, onde pica. 2, 3, 4. Ângulos são essas partes internas. Aqui nós temos esse cantinho aqui, que vai formar esses quadradinhos internos aqui, ó. Esses cantinhos da figura são os ângulos. Portanto, 4 ângulos. Lógico, se é um quadrilátero, tem 4 lados. Então, 4 lados. E vamos agora ver os segmentos. Então, nós temos aqui o segmento de M até N, de N até O, de O até P e de P até M. Como nós representaríamos matematicamente esses segmentos? Nós vimos lá no início do vídeo, MN com traço em cima, NO, OP e PM. É assim que nós vamos representar os segmentos de reta. Resumindo, então, nossa figura tem 4 vértices, 4 ângulos, 4 lados e 4 segmentos, porque a nossa figura é um retângulo, que é um quadrilátero. Essa foi a nossa aula de geometria de hoje. Falamos sobre polígonos e você tem aí muita coisa para refletir, para pensar, assistir o vídeo de novo e aprender sobre esse assunto. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!